Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje, adivinhem só, meus queridos ouvintes, vamos falar mais uma vez sobre um caminho, uma profissão que nunca falamos aqui. E eu duvido que você aí já tenha ouvido falar sobre ela. Quem sabe, hein? Vamos conhecer. Hoje trouxemos ela, que é uma super convidada especial, Aline Bom Tempo, ela que trabalha com copywriter. O que será que é isso, hein, meus alunos? Vamos descobrir, afinal, seja bem-vinda, Aline. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que os nossos alunos vão adorar conhecer um pouco dessa profissão. Obrigada, muito obrigada a todos. É um prazer para mim também estar aqui presente, para poder apresentar minha profissão que eu amo tanto. Show de bola, já começou muito bem, Aline. Profissão que eu amo tanto. Afinal, o que a gente mais escuta aqui são caminhos onde a pessoa se realiza quando ela faz aquilo que ama. O que a gente mais fala para os nossos ouvintes é: faça aquilo que você ama, porque sem dúvida, independente do que for, vai dar sentido e você vai sentir muito mais prazer na sua vida. Então, Aline, para a gente começar um pouco essa história, antes da gente explicar de fato o que é o copywriter, né? O que faz um copywriter, né? É até difícil de falar copywriter, né? Vocês têm que estar com o inglês bem afiado. Toda vez que eu falo, eu presto muita atenção para não cometer uma gafe. Mas, Aline, conta um pouco para a gente quem é a Aline, como foi sua trajetória até conhecer, né? Até se apaixonar pelo copywriter. Ou isso foi uma coisa de infância, você sempre já gostava da escrita, das maneiras de se fazer isso? Conta um pouco da sua história para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Essa era uma profissão que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E minha trajetória para o copywriting, né, foi muito natural. Eu tinha um perfil comercial no Instagram, e aí eu queria aprender a vender mais, porque na minha concepção eu não sabia vender, então eu queria aprender a vender mais. E aí eu comecei a fazer cursos, né, de marketing digital, aplicar no meu perfil. Foi muito difícil, porque a gente vê muita opinião diferente por aí, né? Então eu tive que testar, errar, aprender, e fui aprendendo, né, no marketing digital, a crescer o meu perfil. Quase desisti muitas vezes, mas tinha uma voz interior que me dizia para continuar, né? Aí logo começou a ficar bom o meu perfil, aí algumas amigas começaram a gostar, eu comecei a ajudar elas também nas redes sociais. Aí depois de um tempo eu fui convidada para fazer alguns artigos em um site de notícias, e aí eu redescobri o meu amor por escrita, né? Porque eu gostava muito de escrever quando eu era criança. Eu falo de redescobrir por causa disso, porque eu nem lembrava que eu gostava de escrever. Eu sonhava em ser escritora quando criança, em ter meu livro, mas esse sonho estava bem esquecido nessa época. Eu nem lembrava que eu tinha esse sonho. E aí eu nem sabia, né, o que era o copywriting. E aí eu comecei a assistir algumas aulas, né, dentro de um curso de marketing digital sobre os fundamentos do copywriting. E aí logo que eu comecei a assistir, eu pensei, acho que isso é para mim, viu? Estou gostando, eu quero saber mais. Mas aí eu não tinha dinheiro na época, eu não sabia onde comprar, onde procurar um curso completo. Eu morria de medo, né, de fazer e não gostar, não ser como eu imaginava. E aí aquela voz interior, sabe, me dizia, tem alguma coisa boa ali, você gosta, vai por esse caminho. Então eu comecei a pesquisar, e aí eu pesquisei bastante. Eu mal sabia que essa é a prática de pesquisa, né? É 80% do trabalho de um copywriter. E eu já estava treinando lá os meus serviços de copywriter, pesquisando sobre isso. E aí eu encontrei um curso, mas eu ainda não tinha dinheiro para pagar esse curso. Então eu fiquei bem desanimada, quase desisti. Fui correr atrás de um patrocinador. Aí meu marido enxugou daqui, né, enxugou dali. E enquanto a gente foi fazendo todo esse planejamento para que eu fizesse o curso, eu fui aprendendo de maneira gratuita, né? E eu finalmente consegui. Aí fui no YouTube, procurei, tem muitos vídeos, também em redes sociais, tem muito conteúdo. E aí eu fui aprendendo, praticando, né, no perfil dessas minhas amigas. E aí eu acho que eu fiz o curso todo quando eu realmente consegui, todo chorando de emoção. Eu estava muito emocionada mesmo, porque foi muito melhor do que eu imaginava, eu gostei muito mais do que eu imaginava. E hoje eu faço o que eu amo e eu ainda ajudo muitas pessoas a escalarem o seu negócio, né? Vendendo muito bem
muito melhor, com muito menos trabalho. Entendido, entendido. Muito bacana você falar sobre isso. E aqui eu até, você sabe que os meus ouvintes eles já sabem falar de novo, ele vai mostrar, falar que faz um livro e tal, porque eu estou até pensando em parar de fazer isso para não ser perseguido, mas eu escrevo aqui um livro que vai ser sobre o MatrizCast. Então, todo episódio eu vou aprendendo um pouco e depois eu vou contribuir para as pessoas, mostrando um pouco, né, escrevendo exatamente sobre isso. Quem sabe eu não preciso da sua ajuda, inclusive, sobre tudo que eu aprendo nos episódios aqui. E você falou um pouco aqui, o primeiro ponto que você falou é vender mais. Eu sentia que eu precisava vender mais. Então, até onde eu estou entendendo, o copywriter é uma ferramenta utilizada para as pessoas venderem mais, né? Para você conseguir vender mais ou melhorar o seu produto, ou o que seja que você precisa. Então, você me fala aqui, e é exatamente isso que eu quero te perguntar. Então, as pessoas precisam aprender a escrever quando elas querem vender. Eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um curso digital da Escola Matriz. Se eu chegar assim, pessoal, venha fazer o meu curso, inscrições abertas, tal. Acabei com a minha inscrita e fiz o post. Quer dizer que se eu mudar, existem técnicas ou maneiras de se escrever que a pessoa vai ler aquilo e ter mais vontade de comprar o meu produto do que eu escrever de qualquer jeito? É isso? Só para eu contextualizar o que estamos falando? É isso mesmo. Quando você usa técnicas de escritas, né? E aí entra a arte e a ciência. A arte é o que a gente coloca, né? O copywriter coloca a emoção dele, o humanismo mesmo, a humanidade dele. E a ciência é a neurociência mesmo, né? Que é comprovada como a gente pensa, como o nosso cérebro funciona. Então, quando você aplica essas técnicas na escrita, as suas chances de vender mais são muito grandes, porque a escrita impacta a pessoa certa, né, o seu público, a pessoa que realmente precisa daquilo, e ela toma uma ação imediata, que é a de comprar, seja um curso, um serviço ou um produto, o que quer que seja. Entendi, entendi. E isso, por mais que às vezes os jovens passam, mas isso é bobagem, gente, vejam quantas e quantas coisas que a gente começa a prestar atenção, quantas e quantas coisas a gente dá mais atenção ou a gente já comprou porque se apaixonou pela forma como aquilo escreveu e nos tocou, ou ficamos curiosos pelo aquele texto instigante, né? Tudo que isso causa emoção em nós que vamos comprar, eu tenho certeza que nos leva a conseguir ou a querer entender mais sobre aquilo. E agora que você me falou isso, vamos chegar em outro ponto. Quando a gente fala em vendas, né? A gente está falando agora, você falou que queria vender mais, no caso seria um produto ou outras pessoas venderem um produto. Eu mesmo dei um exemplo de um curso digital, né? De um produto digital, mas quando a gente fala em vendas, nós somos eternos vendedores, né, de nós mesmos, independente se a gente tem um produto ou se a gente trabalha. Eu gostaria de te perguntar, é possível aplicar o copywriting para nós mesmos conseguirmos nos vender melhor? Ou seja, conseguir melhorar as oportunidades de trabalho, ou estou no meu LinkedIn, escrever de uma forma melhor para que as empresas queiram, né, me contratar mais do que alguém que não utilizou essas técnicas de copywriting? Sim, o copyright é para tudo, né? Por exemplo, se você vai pedir um copo de água para seu pai, sua mãe, seu marido, aí você fala, pega um copo de água, por favor. Aí a pessoa fala, não vou pegar um copo de água, para quê? Agora, se você fala assim para a pessoa, pode até testar que provavelmente vai dar certo. Você pode pegar um copo de água para mim, por favor, porque agora eu estou estudando? E a pessoa vai automaticamente levantar, porque você já tomou a decisão por ela, você já explicou para ela, você não fez ela pensar por que ela precisava fazer aquilo. Ela simplesmente tomou a ação. Então, o copyright é para tudo, né? Para você se vender, para você vender produto, para você vender serviço, para você arrumar namorada, namorado. O copywriter ajuda em tudo. Então o copyright, para que você está me falando, ele está também na fala, né? Como a forma como a gente fala, né? Então, talvez você me corrija se estou errado. Se eu alinhar a minha forma, eu posso, inclusive, trabalhar no copyright quando eu for numa entrevista de emprego, por exemplo. Sim, com certeza. Porque o copywriter também faz o texto para que as pessoas gravem vídeos, né? Faz roteiros de vídeos.
para que as pessoas falem, né, as palavras certas, a maneira certa, aplique a técnica certa, para que ela consiga convencer quem está do outro lado. Então, sim, em entrevista de emprego, em qualquer área da sua vida, se você tiver as técnicas, se você já tiver as técnicas básicas do copywriter, você já consegue ser bem-sucedido. Muito bacana. Sabe o que você está me falando? Eu estou aqui pensando. De fato, na forma como você fala com a pessoa, vai muito. Tem pessoas, por exemplo, sabe com o que eu associei isso? Que às vezes a gente entende essas coisas, existe uma explicação científica por trás disso, existe todo um estudo, e às vezes você faz sem perceber porque você nunca estudou sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Educação. Quando as pessoas usam, é que você falou, por favor, e explicou ainda o que está acontecendo. Mas uma pessoa, por exemplo, que pede alguma coisa para você e não dá justificativa, não tem nem educação, é muito difícil. Eu, pelo menos, eu não gosto de atender esse tipo de pessoa. Né? Eu não faço questão de ajudar tanto assim, uma pessoa que é sem educação. Mas a pessoa já começa com por favor. Aí já melhora muito a vontade que eu vou ter de fazer esse favor para a pessoa. Fala, não, a pessoa é pelo menos educada. E agora você falando outra coisa, usando outra técnica de explicar o porquê mais ainda. Então, assim, são técnicas que às vezes são naturais, às vezes a gente usa e nem percebe, mas você está falando, para mim faz todo sentido. Né? Quando uma pessoa vem me explicar, né, por exemplo, agora mesmo, antes de começar a gravar, a minha esposa me pediu um copo d'água. Né? E ela falou assim, Fábio, você pode pegar um copo d'água, por favor? Eu falei, posso, mas eu tenho que gravar daqui 4 minutos. Aí, logo, tudo se resolveu. Eu peguei o copo d'água e deixei ele para ela, porque eu sou um marido muito educado. Mas, por exemplo, se ela explicasse, Fábio, pode pegar água para mim porque eu não posso levantar nesse momento? Aí, mesmo que eu tivesse só 4 minutos, eu não ia nem falar isso para ela, ia pegar e ia dar o copo d'água a ela de qualquer jeito, porque ela explicou para mim por que ela pediu algo que não é só porque ela não queria fazer, ela teria algum problema. Então, isso é muito interessante você falar sobre isso. E são coisas que às vezes a gente faz naturalmente, mas não sabe que por trás disso existe toda uma ciência que comprova o funcionamento, né, da mente humana que funciona dessa forma. Eu já li um livro sobre isso, eu não me lembro agora qual é. Não me lembro. Eu vou colocar depois na descrição desse episódio, mas fala muito sobre mente humana, né? E realmente é algo fantástico de se estudar. Eu adoro estudar sobre isso e é um assunto sensacional. Agora, Aline, você falou para a gente que 80% do trabalho do copywriter é pesquisa. Você podia me explicar isso, porque eu não entendi muito bem. Então, quer dizer que o copywriter ele vai ter que estar sempre pesquisando, estudando sobre a pessoa para saber como falar com ela? É isso que você quis dizer? Isso mesmo. Porque, por exemplo, né, você fala com um jovem. Se você fala com um jovem, a maneira como você fala, as palavras que você usa com os jovens é muito diferente da palavra que você vai usar para pessoas de 30, 40, 50 anos. Então, quando você usa palavras similares, palavras que as pessoas estão acostumadas, que as pessoas usam no dia a dia, que faz parte daquilo, é o que a gente chama de rapport, né? Que a pessoa se identifica. E aí, quando a pessoa se identifica, as chances dela prestar atenção, dela ouvir, de ela fazer o que você quer, é muito maior, porque ela vai ter uma conexão ali, né? Não só ler e saber o que a pessoa está falando, mas também se conectar com o texto, se conectar com a situação, para que ela possa vir a tomar uma ação imediata. Ah, entendido. Então, pesquisa agora também sobre isso, né? Quando a gente falou aqui sobre prospecção de clientes, a mesma coisa. Eu escutei sobre a mesma coisa, pesquisa. Você tem que pesquisar com quem você vai falar primeiro. Você tem que entender quem é a pessoa que está do outro lado. E você, olha como várias coisas se conectam quando a gente fala sobre comunicação ou maneiras de se interagir com o outro. Quando a gente falou aqui com um especialista sobre entrevista, sobre empregabilidade, na verdade, que é o Rodrigo Cortes, ele falou muito, ele falou assim, quando você vai numa entrevista de emprego, você tem que pesquisar não só sobre a empresa, mas também sobre o cara que vai te entrevistar, o cara que vai estar do outro lado, porque hoje em dia, no nosso mundo tão globalizado, são raras as pessoas que não têm um LinkedIn, que não têm um Instagram, que não está presente de alguma forma nas redes sociais, né? Porque hoje isso não é mais apenas uma ferramenta de entretenimento, é uma ferramenta de relacionamento e também profissional. Né? As pessoas ganham dinheiro com isso, as pessoas têm negócios com isso, as pessoas arrumam emprego com isso.
Então, ele falou assim, pesquisa sobre o seu entrevistado e entenda como ele é. Responda as perguntas que ele vai te fazer com respostas que ele já deu e complemente com o seu raciocínio. Eu falei, cara, realmente isso é incrível. Porque se eu fosse... eu já fiz algumas entrevistas de emprego e, assim, realmente alguém falasse o que ele falou para mim. Olha, assim como você já respondeu isso uma vez, você já pensou nisso, eu faria isso também, complementaria com um outro ponto que é meu. Então, se o cara fizesse isso, praticamente ele já estaria contratado. Porque eu ia achar tão fantástico, e é exatamente sobre isso, é sobre entender com quem você está falando. Eu mesmo, antes de entender um pouco sobre isso, eu me interesso muito sobre esse assunto, eu já li até alguns livros sobre isso, e eu já vejo que muitas vezes na minha vida de negócios dentro do meu projeto, eu já fiz abordagens muito erradas. Né, sabe, de falar diretamente com a pessoa, já vinha assim, no primeiro papo, na primeira mensagem, já tipo, vamos fazer negócio? Né? Tipo, já chega já logo no susto, a pessoa nem me respondeu, né? Eu acho não, eu tenho muita clareza que se eu utilizasse técnicas, né, de copywriting, técnicas de como abordar e ter a prospecção dos clientes também, eu conseguiria ser muito mais assertivo nos meus objetivos todas as vezes que eu iniciei essas comunicações. Então, isso realmente é algo que a gente precisa estudar sobre. Agora, Aline, eu estou com uma coisa que eu tinha anotado aqui que eu queria entender. Que eu já, como eu já disse que eu dei uma pesquisada, né, sobre o assunto, eu também já tinha estudado, gatilhos mentais, né? Tem uma parte que se fala gatilhos mentais. O que seria gatilho mental e por que ele seria importante na nossa escrita, né, na nossa fala? O que é um gatilho mental, Aline? Gatilho mental é uma facilidade, vamos dizer assim, né? Para que a pessoa tenha uma facilidade para tomar qualquer ação ou qualquer coisa que eu queira de outro. O nosso cérebro, ele toma milhares de decisões, pequenas, grandes, o dia todo. Então, ele quer economizar energia. Quando você usa de gatilhos mentais, você diz ao cérebro da outra pessoa, o que ele precisa fazer. Então, ele não vai se preocupar de ficar pensando nos motivos, de ficar pensando o que é. Ele já vai tomar a decisão, porque ele prefere o caminho onde seja mais fácil, né? Onde a gente não precise pensar tanto para tomar uma decisão. Então, quando você usa esses gatilhos, né, esses, como diz, né, na ciência, os vieses cognitivos, a gente consegue fazer com que a pessoa tome a decisão já muito mais de imediato. Entendi, exatamente. Agora você está me falando, eu vejo, inclusive eu recebi uma mensagem, depois eu vejo no meu WhatsApp se foi ontem ou foi hoje, mas estava eu buscando, né, um investimento que eu estava pensando, e aí o cara, eu, na hora não fechei nada, deixei passar, eu só estava interessado mesmo, e aí ele me mandou uma mensagem, últimas 24 horas para fechar. Eu falei, cara, calma, mas assim, eu entendo que ele já estava me gerando um negócio, ele me gerou de fato, cara, últimas 24 horas nesse preço. É que assim, eu estou bem longe de querer fechar, né? Não vou fazer nada, mas assim, pelo menos não agora, né? Se eu vou fazer. Mas assim, se eu tivesse perto de decidir, porque às vezes eu decido que eu vou fazer alguma coisa, mas não naquela hora, entendeu? Tipo, ó, vou fazer. Às vezes eu falo para a pessoa, cara, eu quero fazer, eu gostei do que você me deu, só que neste momento não. Eu vou tentar encaixar ainda nesse ano. Isso não é papinho para, tipo, depois eu volto. Não, eu sou super sincero. Não, gostei, mas nesse momento às vezes não se aplica, né, para mim. Então eu falo, depois eu volto. Mas se eu já tivesse decidido e ele viesse com essa de promoção só nessas 24 horas, provavelmente eu teria pego. Porque assim, eu falei, pô, eu já decidi que eu quero. Se eu fechar agora, é por um preço melhor. Por que não? Né? Porque será que eu não consigo tomar essa decisão agora ou não? Então, assim, de fato, essas coisas, elas instigam você a comprar mais. Porque também, né, se ele ficar sempre deixando para depois, deixando sempre para a decisão de quem vai querer fechar o negócio, você fala, não, quando você quiser, fica tranquilo, vai no seu tempo, vai no meu tempo, e às vezes nunca mais fecha, porque não tem, né, não gera aquele momento de, cara, e aí, quando a gente vai decidir? Né? Ou é a última, agora tem uma promoção, ou agora as últimas vagas, né? Nossa, já tem mais 3 vagas aí, você quer ou não? Né? Então, assim, eu acho que é dessa forma que a gente fala quando é gatilho mental.
né? Que é isso que instiga, como você disse, né? Sobre neurociência, algo dentro do nosso cérebro que nos faz falar, vamos fechar e vamos comprar. Agora, Aline, a questão estamos falando sobre copyright. Você falou um pouco da sua trajetória, nos contou aí que você fez o curso e tudo mais, mas eu tenho muitas dúvidas de como aprender isso. Quais são hoje que você já passou, né, por essa parte de aprendizagem? Pode ser que você tomou caminhos que você não conhecia, outros caminhos você não tomou por não conhecer, ou enfim, não teve oportunidade. Mas assim, se hoje o aluno quisesse tornar um copywriter, o que ele tem que fazer? Que conhecimento que ele tem que buscar? Né? Como que você faria de novo se você fosse uma jovem, né, querendo se tornar uma copywriter ali nos seus 16, 18 anos? Fala assim, eu adorei esse MatrizCast, adorei isso, eu adoro escrever. Como é que essa pessoa conseguiria aprender o copywriter? Eu acredito que hoje em dia tem muito conteúdo gratuito, muito mesmo. Então, dá para você começar por aí, já dá para você conseguir resultados consumindo essas aulas gratuitas, são aulas bem completas. E aí, conforme você for evoluindo, você vai fazendo os cursos que são mais profundos, né, mais avançados, os cursos que são pagos, né? Mas já dá para começar a ter uma boa ideia e já começar a trabalhar com as aulas gratuitas. E aí entra em grupos, né, de copywriters, e você vai aprendendo, vai treinando, praticando, e aí eu acredito que esse é o caminho. Show de bola. Eu falo sempre para o pessoal, né? Na minha época, assim, um pouco, não precisa ser muito antes, pouco tempo antes, mas pega lá 15 anos antes, que seria a minha época, quando eu teria a idade, né, dos jovens hoje em dia que estão para escolher o futuro. Não tinha tanto, assim, comunidades para a gente aprender, né? Não tinha, por exemplo, até existiam fóruns, assim, mas era uma outra pegada. Né? Assim, hoje o cara mesmo não trabalha com automobilismo. O cara quer ser um engenheiro do automobilismo. O cara tem muito mais possibilidade de entrar numa comunidade, de entrar num grupo de Telegram, um cara que vai lá e posta toda hora, de fazer lives, né? Entrar em live de pessoas que falam sobre o assunto, de fazer cursos gratuitos de pessoas que falam sobre isso, depois fazer um curso pago, né? Porque tem sempre as continuidades, né? De estar no meio, de criar um networking para aprender como fazer, né? Quem são as pessoas, qual o caminho que essas pessoas trilharam. Então, isso muito do que você fala realmente é super importante. E os jovens têm que ter isso em mente. Né? Hoje, buscar, né? Você quer isso, você quer aprender isso, então tá, vamos entrar nessa comunidade. Aqui na Escola Matriz, a gente fala muito sobre aprender programação, aprender as ferramentas, né, práticas de hoje em dia. E a comunidade programadora, né, dos programadores, ela é gigantesca. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo sobre o Scratch, que é um software, um ambiente de programação de jogos para crianças. Se você entra dentro do site oficial do Scratch, você tem uma comunidade ali de pessoas que compartilham seus jogos, que compartilham seus scripts, né, compartilham os algoritmos. Você consegue conversar com essas pessoas de qualquer lugar do mundo, ou seja, a pessoa está imersa dentro de uma comunidade que vai mostrar para ela sobre o assunto que ela quer aprender. Então, né, isso que você fala é exatamente isso que as pessoas devem buscar, e é uma oportunidade que a globalização nos deu. Agora, Aline, é exatamente nessa continuação que eu quero te fazer a próxima pergunta. Como é que você enxerga o futuro das profissões para o copywriter? Porque hoje em dia eu vejo que várias coisas estão surgindo, várias oportunidades estão surgindo neste novo mercado de trabalho, cada vez mais digital. E como você enxerga o copywriter inserido nesse mercado de trabalho e por que você vê potencial nele? Ou não, você não vê potencial, pode ser que você não veja, né? Mas imagino que veja, né? Senão você não estava tão apaixonada com a sua profissão. Eu acredito que o mercado de trabalho no futuro vai crescer cada vez mais. Essa é uma profissão ainda relativamente nova no Brasil, né? Não tem muito mercado para poucos copywriters, né? Então tem bastante procura. E eu acredito que ainda mais agora, né, com a era digital, que tá todas as empresas migrando para o digital,
vai crescer cada vez mais e o futuro é bem promissor nessa profissão. Show de bola. Eu também acho que é exatamente o que você fala, né? Se a gente partir do ponto que, por exemplo, você falou aqui que o copywriter ele é importante para a empresa ou para as pessoas. Então, assim, as pessoas cada vez mais vão precisar estar presente ali no LinkedIn, nas redes sociais, para, né, entender como é se expor, né, no Twitter, se quiser, depende, né, do perfil de cada um. E as pessoas têm que aprender, né, como você mesmo disse, o copywriter não só para vender um produto, mas para si mesmo, para se vender. Né? Então, assim, realmente tem muito mercado, né? As pessoas vão começar a querer criar produtos na internet. Quem vai fazer todo esse roteiro? Né? A não ser que a pessoa tenha um dom incrível, ela vai precisar, né, de pessoas de copyright, vai precisar do cara do videomaker, né? Que ontem saiu semana passada o episódio do videomaker, né? De uma profissão de videomaker, que também está 100% atrelada a isso. Não, uma pessoa que vai fazer um produto digital vai precisar do videomaker, vai precisar do copywriter, vai precisar também de outras profissões, do cara do tráfego. Inclusive, preciso de alguém para gravar sobre tráfego. Vou procurar. Depois, se você souber, Aline, me conte. Então, assim, são diversas profissões que vêm junto com essa globalização. Né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que não é nem que vai vir, já veio. Né? A onda está aí. A onda está chegando, e não é que assim vai continuar, na minha visão, pelo menos, acho que na sua também, durante um bom tempo. Agora, ali, uma curiosidade. Eu falei para você nos bastidores sobre escrita e o quanto que a escrita mudou junto com a digitalização, e eu vou contar o porquê. Talvez essas novas gerações nem passaram pelo que eu estou falando, elas já vieram com esse defeito. Né? Desculpe pela palavra defeito, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando a gente está no WhatsApp, a gente usa muita abreviação. E aí, TB, é TB, tudo bem? Interrogação, né? Tudo bem. Ah, não sei o que, VC. E aí, tudo isso quando não vem um corretor automático, que corrige, você não vê, então você pode escrever do jeito que você quiser, tem que escrever mais ou menos. Se você escreve mais ou menos, o Google mesmo já põe a sugestão para você. Então, isso, na minha forma de ver, fez com que as pessoas cada vez mais escrevessem piores. E não estou falando isso pelos outros, eu estou falando por mim. Porque eu sempre fui um cara que gostei de escrever e, pelo menos, nunca ninguém falou que eu escrevia mal. Né? Pelo menos eu escrevia correto, eu corrigia, dentro de um projeto estudantil que eu participava, eu era a pessoa que corrigia a redação de todos nos relatórios que a gente mandava. Então, antes do relatório ser mandado, final, eu tinha que ler tudo e corrigir tudo. Né? Não é porque assim, porque eu gostava disso. Hoje, eu sou péssimo com muitos péssimos, mas muito. Assim, eu cometo erros que eu assim, falo, cara, como é que escreve? Esses dias eu não sabia se C não, eu não sabia se C não era junto, separado, porque nem... Cara, o que é isso? Eu fiquei assustado. Né? Os porquês da vida nem se fala, crase quando usa, quando não usa, né? O quê? Assim, isso é um pouco complicado. Não estou nem dizendo na parte do storytelling, estou dizendo na parte gramatical mesmo. Né? E como que você considera? Qual é a sua opinião sobre isso? E você também acha super importante também a forma, a pessoa tem que escrever certo, né? E eu acho que isso é o primeiro ponto, né? Não podemos nem imaginar esses erros gramaticais. Como é que você vê isso? Eu acho que isso também impulsiona cada vez mais, o copyright é cada vez mais necessário, que as pessoas também estão desaprendendo a escrever. É verdade. Eu me considero uma dessas, né? Que usava bastante pontuações erradas, né? Os porquês errados. Mas a gente tem algumas ferramentas, né? Como copywriter, a gente vai aprendendo a melhorar o nosso português. E também tem ferramentas que nos ajudam a fazer a correção, né? Porque tem a parte de correção, a parte de revisão, para saber se está tudo certinho. A gente tem ferramentas que nos ajudam com isso. E aí, quanto mais a gente escreve, mais a gente vai ficando bom, né? Quanto mais a gente vai fazendo alguma coisa, aí a gente já vai logo percebendo onde que está errando, onde que não está, mas tem ferramentas que ajudam bastante. Isso sim, inclusive as ferramentas digitais de autocorreção, né? Elas são... O problema é quando você vai pegar o lápis e papel ali, ou quando você vai usar uma que não tenha. Esses dias eu estava usando uma que não tinha, nem lembro qual agora, mas assim, perigosíssimas. Né? Até, inclusive, falando sobre isso, eu acho engraçado, porque realmente a gente vai perdendo algumas habilidades. Por exemplo, número telefônico. Você falou sobre treinar. Antigamente, a gente talvez escrevesse bem porque a gente não tinha essas facilidades que tem hoje, né, de correções gramaticais. Telefone é a mesma coisa.
eu só lembro o telefone da minha mãe e de um amigo meu de muitos anos atrás, porque era o mesmo telefone faz muito tempo. Outros telefones, inclusive da minha esposa, eu não lembro, porque eu nunca precisei lembrar do número, nunca precisei guardar o número. A gente sempre tem agenda. Então, assim, a gente acabou tirando algumas coisas da nossa memória, e que eu sempre falo, cara, eu acho isso bom, porque a gente pega o espaço para ocupar com outras coisas. A gente vai trocando, porque isso aqui é uma memória, né? Isso aqui vai encher uma hora. Né? A gente, né, não armazena, tem que reciclar. Né? Algumas coisas tem que mudar, ou ter mais espaço para armazenar outras coisas. Então, isso é uma coisa que vai, outra coisa é caminho. Né? Porque a gente lembra que a gente me pergunta meu pai, eu sempre fui muito caminho, péssimo de caminho. Mas assim, meu pai, ele se orientava por um mapa. A gente ia viajar, ele pegava um mapa gigantesco, colocava ali e falava, vamos por aqui, por essa rota. E assim, hoje em dia, eu acho que essas novas gerações, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas a galera não sabe muito por causa que tem um Waze. Né? Por que eu vou lembrar para para cá, para lá? Eu mesmo, se você me soltar a 10 quilômetros de distância da minha casa, me fazer virar 3 vezes, eu não sei se eu volto. Porque eu sou muito ruim em caminho. Eu acho que isso é um déficit. Eu já nasci com esse defeito, independente do mapa ou do Waze. Mas é muito bacana tudo isso que você nos contou sobre o copywriter. Eu acho que, assim, as pessoas têm que entender primeiro. Isso é super importante, afinal, todos nós vendemos alguma coisa, seja o nosso serviço ou seja um produto, e também é algo que tem muito potencial no futuro. Afinal, eu, inclusive, vou pedir uma dica. Eu vou querer que você revise a minha descrição do link, né, a legenda, né, desse episódio para você avaliar se o meu copywriter está bom ou não. Eu sempre digito num dia de manhã, quando eu estou inspirado, vou falar, agora eu vou digitar a legenda desse episódio. Mas, Aline, muito bacana. E para a gente já entrar na nossa parte final, eu gostaria que você falasse um recado para os jovens. Né? O que você falaria hoje para os jovens de 15, 16 anos que estão aí buscando, né, encontrar o seu caminho profissional? Qual que é o recado que você, Aline, depois de toda a sua trajetória maravilhosa que você nos contou, de fazer o que você ama, o que você falaria para esses jovens para inspirá-lo a encontrarem também, por que não, futuros copywriters aí? Eu diria que, independente da profissão que você escolha, que você aprenda um pouco de copywriter, para que você seja um melhor profissional e conquiste muito mais resultado, independente do que você fizer, do que você amar fazer. Então, o copywriter vai te ajudar em todos os sentidos na sua vida, o copywriting vai te ajudar. Exatamente. Você está falando sobre isso, eu estava lembrando, eu estava hoje assistindo um podcast sobre todos deveriam aprender a programar. E eu sempre falo isso, né? Eu também acho que todos deveriam aprender a programar, independente da sua profissão. Pode ser o que você quiser. E eu até estava pensando, você não precisa aprender a programar, mas você precisa entender a mentalidade do programador. Você precisa saber olhar para um código e entender o que ele faz. Né? Eu acho que a atualidade ela gera a necessidade de habilidades que todos devem ter. Aprender a se comunicar, aprender a fazer negócios, aprender a programar e aprender a escrever e falar, né? Como copywriter, ter sentido na fala, né? Ter sentido nessa comunicação, porque isso são habilidades que vai ajudar em qualquer área. Então, hoje, mais ainda, aprendemos outro ponto fundamental. E, Aline, antes da gente encerrar, eu já falei para você que eu ia deixar um espaço final para você deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Afinal, se você está ouvindo no Spotify, você vai descer um pouquinho esse episódio depois e você vai responder essa pergunta que a Aline vai deixar para você. Se você está no YouTube, termine de ver e se você gostou da pergunta, vá lá no Spotify e responda também. Então, agora eu vou escrever aqui, eu vou dar esse tempo. Você sabe que isso é uma técnica que eu faço, sabe? Eu vou falando, enrolando para dar tempo da pessoa pensar na pergunta. Né? Para não falar, fala uma pergunta aí a pessoa fica travada, eu vou falando. E aí, nesse tempo que eu estou enrolando, você já pensou na sua pergunta, e agora eu vou marcar aqui o tempo onde eu vou observar. E qual é a nossa pergunta para os ouvintes, Aline? Eu queria perguntar para você se você já conhecia o que era copywriting. Muito bem. Agora eu estou até curioso com como vai ser essa resposta, porque eu imagino
né? Pode ser que não, às vezes eu preciso me atualizar um pouco mais sobre a mente dos jovens, mas eu imagino que eles não saibam sobre copyright. Eu imagino que seja algo que, às vezes, como eu te disse, eles até podem ser que eles já faziam, mas não sabe que existe uma ciência por trás disso, uma técnica por trás disso. Então, Aline, feita a sua pergunta, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar com você, entender sobre isso. Eu vou ainda falar para você como é que a gente consegue te encontrar, se você está presente em alguma das redes sociais, Aline, ou você está no anonimato da internet, não conseguimos achar você de jeito nenhum. Conte para nós, porque se você tiver, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes no link, né, deste episódio, para eles falarem com você. Afinal, se eles estarem curiosos, eles vão querer com você, Aline. Se você não tem Instagram, tem que fazer. Eu tenho o Instagram, é Aline F. Bom Tempo, e também tem o LinkedIn, né? Aline Fernandes Bom Tempo. Então, Aline é Aline o quê? Aline F. Bom Tempo. Aline F. Bom Tempo. Bom, está aqui, então, Aline F. Bom Tempo no Instagram ou no LinkedIn. Se você ficou interessado e quiser saber mais sobre copyright, fale com a Aline, afinal eu não vou poder ajudar vocês tanto quanto ela. Então é isso. Este episódio vai estar disponível para vocês tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixem seu like, curtam, compartilhem e se inscrevam. Afinal, aqui vamos sempre estar mostrando para vocês novos caminhos profissionais para vocês seguirem. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Muitíssimo obrigado, Aline. Um grande abraço a todos e até semana que vem.